Bem, a cabecinha finalizada, eu vou mostrar para vocês como colocar os olhos. Aqui eu coloquei um marcador e eu me guiei aqui pela minha carreira, onde eu fiz a última carreira de aumentos. Então, deixa eu virar aqui para vocês verem melhor. Então, a última carreira dos aumentos, pulo uma, na próxima eu já coloquei o meu marcador, entre a primeira e a segunda sem aumento já. Por quê? A gente se guiando aqui, então, uma para baixo de onde eu finalizei os aumentos, eu tenho também como marcar certinho a carreira onde nós vamos colocar os olhos. Porque nós temos que colocar depois nariz, barba, então a gente tem que medir certinho essa parte. Então, aqui eu vou colocar os olhos com trava. Então, eu escolhi aqui esse verde meio azuladinho para colocar aqui. Esse aqui é o número 13, mas você também pode fazer uma bolinha em crochê com, por exemplo, 6 pontos baixos, 8 pontos baixos. Então, na cor preta, na cor azul, fazer um olhinho de crochê mesmo. Então, aí vai mesmo do que você tem mais facilidade, o que você encontra para comprar, né, os olhinhos, tudo. Pode ser com um botãozinho também, perolado, aqueles botõezinhos bem arredondadinhos, que tem preto, tem azul, aí dá pra variar. Então, aqui, o que eu vou fazer agora, ó? Eu marquei, no ponto que eu marquei, então vai ser o meu ponto central. Eu vou contar aqui 1, 2, 3 aqui pro ladinho. Entre o segundo e o terceiro, eu passo o olhinho. E aqui do outro lado, a mesma coisa. Então, eu conto 1, 2, e entre o segundo e o terceiro, vejo bem certinha a carreira. E eu coloco o olhinho. Então, procuro o lugar que tá mais fácil para encaixar. E faço a colocação. Então, aqui, eles não são olhinhos muito distanciados. Até eu tenho aqui o narizinho já prontinho, que depois eu vou mostrar pra vocês. Então, fica aquele aspecto mesmo, bem de vovozinho, vovozinha, que o olhinho fica bem pertinho, o narizinho bem arredondado. E depois que eu fiz essa parte, como nós vamos trabalhar? Deixa eu ver aqui. Vou descer um pouquinho esse. Então, sempre antes da trava, a gente tem que dar uma olhadinha de frente para ver se os dois estão na mesma direção. Agora sim. Então, o que eu faço? Venho para a colocação da trava. A trava, ela vem conforme a numeração do olho e eu coloco ela viradinha assim para baixo, ó. E aqui a gente tem que apertar mesmo, ó, ela faz até um barulhinho depois que ela entra bem. Eu repito o mesmo na outra, volto mostrando como eu fiz o narizinho e já fazendo a costura. Terminei a colocação dos olhinhos. Agora eu vou mostrar para vocês como eu confeccionei o narizinho e depois fazer a colocação. Então, aqui foi bem simples, eu fiz o anelzinho mágico e fiz 6 pontos baixos. Na segunda carreira, 2 baixos em cada um dos 6, ficando com 12 pontos baixos. Depois eu fiz mais 2 carreiras trabalhando um ponto baixo para cada um dos 12, então só 4 carreirinhas no total. Uma com 6 pontos, uma com 12 e as outras duas, um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, repetindo 12 e 12 pontos novamente. Depois que eu terminei, nós vamos para costura. Eu vou
costurar aqui com a agulha de tapeçaria. Você também pode fazer a costura com a agulha de crochê. Então, eu venho com o narizinho bem certinho aqui, centralizado entre os olhos, e eu vou passar no ponto onde eu fiz o narizinho e passo lá na parte da carinha. Volto aqui por baixo, ó, no pontinho do narizinho e venho com ele por cima. Passo lá na carinha. Então, é como se eu tivesse, ó, vindo de lá onde eu passei na carinha, eu venho por baixo. Quando eu estou aqui na parte do narizinho, eu venho de cima, pegando lá na carinha. E assim a gente vai costurando. E ele fica, ó, bem certinho, não fica fio aparecendo, então o arremate fica bem bacana. Aqui eu não coloquei enchimento no narizinho, porque ele é um nariz pequeno e também não é para ficar tão evidente assim, ele bem cheio, bem estufadinho, não. Ele pode ficar assim, mais murchinho, não tem problema. É só para dar um volume mesmo e fazer aqui o formato do narizinho. Bem, dessa forma eu vou até o final da costura e depois volto fazendo o enchimento. Depois de terminar a costura do narizinho, nós já podemos encher a cabecinha. E aqui, vou colocando enchimento até ficar bem cheinha. Ela tem que ficar bem durinha, que fica mais bonitinho o amigurumi bem cheinho. Bem, aqui eu tenho os bracinhos e eu vou mostrar pra vocês como eu fiz esse acabamento. Na verdade, o acabamento é feito em ponto caranguejo e eu vou trabalhar ele em todas as divisões aqui de cor, onde eu tenho a troca de cor, da cor branca indo pra cor vermelha, pra ficar esse detalhe a mais. Então, aqui, eu sempre vou passar a agulha vindo da vermelha pra cor branca, naquela laçadinha que deixamos onde pegamos só na laçada de trás. Então, aqui o que eu faço? Prendo um ponto baixo e vou começar a trabalhar o ponto caranguejo. Volto na laçadinha anterior, pego as duas laçadas e prendo de uma vez só. Volto na laçadinha anterior, puxo, fiquei com as duas laçadas, prendo de uma vez só. E dessa forma eu vou trabalhar em volta de toda a carreira. Aqui no corpinho eu já fiz na outra perninha, ó, o acabamento, e realmente dá um diferencial, um trabalhado mais bonito. O acabamento realmente em todas as peças de artesanato é muito importante, mas no amigurumi ele ainda se sobressai mais, porque um acabamento bem feito no amigurumi com certeza diferencia ele de outros que não tem esse acabamento tão caprichadinho. Bem, então eu vou terminar aqui nessa perninha e eu vou vir para fazer aqui a parte de baixo do casaco, aquela parte que vai simular que o casaco está saindo por trás do cinto. Bem, agora eu deixo a parte de cima do corpinho virada para mim e eu vou começar a trabalhar aqui pegando nas laçadinhas, olha, que nós deixamos ao longo de toda a carreira. Então, eu venho em uma delas e vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto da carreira de base em volta de toda a carreirinha. Quando eu chegar ao final dessa carreira, eu volto, porque vamos fazer 3 carreirinhas. Aí eu vou fazer a passagem do começo da carreira, da próxima carreira, da segunda, e depois vamos até finalizar fazendo a barrinha na cor branca. Cheguei ao final da carreirinha, agora eu venho em cima do primeiro ponto baixo que fizemos e vou dar continuidade na carreira, fazendo agora, nessa segunda carreira, o mesmo processo que na primeira, um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Eu já
Coloquei o marcador aqui para que fique mais fácil a contagem das carreiras e quando eu chegar no marcador eu volto para darmos continuidade. Cheguei ao final da carreira, subo o meu marcador e vou trabalhar mais uma carreira, fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Quando eu terminar essa terceira carreira, volto para trocar a cor e fazer o acabamento com a cor branca. Cheguei ao final da carreira, agora eu já vou tirar o meu marcador porque nós já vamos trocar a cor do fio. Aqui eu prendo com um ponto baixíssimo, agora eu posso cortar o fio, arrematar e voltar trabalhando na cor branca. Bem, aqui a gente já, olha, já dá até para imaginar aqui o cinto e a parte da blusinha que fica aqui por cima, né? Ela fica aparecendo. Então, aqui, eu venho agora com a cor branca e vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, pego só na laçada de trás e trabalho um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Quando eu finalizar essa carreira branca, eu vou fazer uma carreira, não corto o fio, já saio ali mesmo do último ponto da carreira e venho trabalhando toda a volta da carreira branca, fazendo o ponto caranguejo, igual fizemos aqui na parte da perninha. Bem aqui, já finalizei a parte do casaco. O cinto e fivela nós vamos fazer depois, no final, quando ele já estiver cheinho, e também costuradinho, então não precisa ser agora, a gente nem precisa se preocupar, porque é como acabamento final. Aqui eu já posso encher, eu já tenho os fiozinhos já arrematados, então aqui o que eu não fiz é só finalizar arrematando. E eu vou começar a encher, então eu pego o enchimento e vou colocando. Como ele tem as perninhas, eu sempre uso aqui a agulha de crochê para me ajudar a colocar o enchimento mais para baixo nas perninhas. Então, eu vou agora só colocando, enchendo até ficar bem cheinho mesmo. Ele tem que ficar bem cheio. Que quanto mais cheinho, mais bonitinho ele fica. Agora, com o amigurumi branco, eu vou trabalhar o bigodinho. Então, eu inicio fazendo o anelzinho mágico. Faço 2 correntinhas que eu já conto como primeiro ponto e trabalho até completar 4 pontos baixos. Então, completei os 4, fecho o anelzinho. E vamos começar a segunda carreira, onde vamos trabalhar 2 baixos para cada um dos 4, ficando no total com 8. Então, já venho em cima do primeiro ponto, faço 1, volto nele mesmo, faço 2. Coloco o marcador no primeiro dos 2. E vamos trabalhar dessa forma por toda a carreira, 2 baixos para cada um dos 4 pontos da carreira de base. Eu volto com os 8 finalizados para irmos para a próxima carreira. Finalizei a segunda carreira, os 8 pontos baixos. Agora eu vou trabalhar por 2 carreiras, fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Depois que eu terminar as 2 carreiras, eu volto para dar continuidade. Finalizei as 2 carreiras, um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Agora, já subi o marcador e vou trabalhar uma carreira da seguinte forma: 2 pontos baixos, no próximo, só um. No próximo, 2 pontos baixos, no próximo, só um, até finalizar a carreira chegando novamente no marcador.
Prontinho, finalizei a carreira dos aumentos. Agora eu vou trabalhar por 5 carreiras, fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Eu vou deixar o meu marcador aqui para facilitar a contagem das carreiras. E vamos trabalhando dessa forma, um baixo para cada ponto da carreira de base, até completar 5 carreiras no total. Fiz as 5 carreiras, agora eu já vou começar a parte de diminuição para fechar esse lado do bigode. Então, venho, diminuo um ponto, venho no próximo, trabalho um baixo. Faço outra diminuição, um baixo. Aqui, eu me guio. Se eu quiser, eu subo um marcador ou eu me guio aqui subindo para ver o finalzinho da carreira. Com o tempo, a gente vai se acostumando a contar as carreiras, ver onde ela parou, vai ficando mais fácil. Um ponto, uma diminuição. Um ponto, uma diminuição. Até praticamente fechar aqui. Então, olha só como que já diminuiu, a gente já está bem no finalzinho. Então, aqui, a gente já fechou por completo. Eu puxo o fio por dentro das laçadas e agora é só cortar e arrematar a pontinha. Então, já fica um lado pronto. Deixa eu pegar aqui o rostinho do Papai Noel. Então, vai ficar assim, ó, um de um lado, outro do outro. Então, agora o que eu faço? Eu repito o mesmo processo fazendo o outro lado, e assim a gente deixa a parte do bigode já prontinha, depois vamos trabalhar a barba. Bem, aqui eu já confeccionei os dois lados, ó, prontinho. E agora eu vou começar a confeccionar a barba para depois montar por completo. Inicio a barba fazendo o anelzinho mágico e trabalho 6 pontos. 2 correntinhas que eu já conto como um ponto, mais 5. Então, aqui já temos 2, 3, 4, 5 e 6. Completei os 6, já posso fechar o meu anelzinho. E aqui, eu já faço 2 baixos no primeiro ponto do 6, 2 baixos juntos nesse primeiro ponto da carreira. Pego o meu marcador, coloco no primeiro dos 2 e agora vou trabalhar 2 pontos baixos para cada um dos 6. No finalzinho dessa carreira, quando chegarmos aqui no marcador, teremos o total de 12 pontos baixos. Finalizei a carreira, já fiz 2 baixos no primeiro ponto dessa próxima carreira e subi o marcador no primeiro dos 2. Agora, eu faço um ponto baixo sozinho, próximo, 2 pontos baixos juntos, próximo, um ponto baixo sozinho, próximo, 2 pontos baixos juntos, até completar a carreira. Já fiz 2 baixos no primeiro, agora eu venho e faço 1,
2 baixos sozinhos. No terceiro ponto baixo da carreira de base, eu faço 2 baixos juntos e com essa contagem percorro toda a carreira. Bem, aqui eu já dei uma adiantada e nós ficamos então com os nossos aumentos espaçados um ponto a mais a cada carreira. Então, lá na terceira carreira, nós tínhamos 2 juntos, um sozinho e 2 juntos. Na próxima, nós ficamos com 2 juntos, 2 sozinhos e 2 juntos novamente. Na próxima, 2 juntos, 1, 2, 3, e no quarto, 2 juntos novamente. E assim, nós fomos aumentando um ponto a cada carreira, até chegar a ficar com 2 juntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e no sétimo, 2 juntos novamente. Então, depois que nós finalizamos essa parte, agora nós vamos trabalhar as carreiras retas, levantando e moldando a barba. Eu posso deixar o meu marcador aqui no lugar que ele está, pois agora vamos circular fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base até completar 10 carreiras, onde eu volto para fazer aqui a parte do acabamento da barba e depois já aplicarmos no rostinho. Finalizei as 10 carreiras, a base da barba está prontinha. Agora eu vou fazer o acabamento, fechando, porque ela ficou dupla, para ter mais volume. Então, agora nós vamos trabalhar da seguinte forma. Eu faço a costura com uma carreira em ponto baixo. Ou seja, olha, eu pego de um lado e pego lá do outro. E vou trabalhando um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, pegando tanto de um lado quanto do outro. E dessa forma, nós vamos trabalhar fazendo o fechamento até chegar ao último pontinho. Então, eu venho percorrendo, quando eu chegar aqui ao final, eu já posso arrematar o fio. E ó, ela fica fechadinha, pronta pra gente aplicar. Aqui eu vou unir o bigodinho para que eles fiquem bem juntinhos com o fiozinho que sobrou. Então, eu pego uma agulha um pouquinho mais fina, até com a mesma agulha dá, mas se você tiver uma mais fina, ela ajuda a gente passar aqui por dentro com mais facilidade. Então, venho, trago uma ponta para um lado, a outra pontinha que sobrou eu passo no outro lado, então, né, estou invertendo aqui, o que tava em um, eu passo pro outro lado, venho e amarro para eles ficarem bem juntinhos. Depois é só esconder os fiozinhos pra gente fazer a aplicação. Bem, aqui eu coloquei o gorrinho, só para vocês terem ideia de como vai ficar a barba, vindo de um lado ao outro, e o gorrinho cobre esse pedacinho. Bem, mas depois a gente monta essa parte. Agora, eu queria mostrar para vocês a cola que eu vou usar para colar a barba e o bigode, e falar um pouquinho sobre essa questão. Então, aqui, como o nosso amigurumi é um amigurumi decorativo, então eu poderia tranquilamente ter colado os olhos, colar algumas partes aqui, como eu vou fazer o caso da barba, porque ele vai ficar ali praticamente só para enfeite mesmo que a criança pegue para brincar um pouquinho, mas é pouca coisa. Então, assim, em amigurumis decorativos, não tem problema da gente usar cola. Agora, quando a gente vai trabalhar o amigurumi para dar de presente ou para vender para uma criança, para manuseio, para brincar, tal, eu prefiro usar os olhos com travas e não usar cola, eu prefiro costurar tudo. Mas, como eu disse para vocês, aqui a gente tem opção, porque o Papai Noel realmente é um amigurumi mais decorativo. Bem, então agora eu volto colando já para esperar o tempo de secagem e depois ir para a costura. Bem, aqui eu vou centralizar bem
ficando com a mesma distância de um lado e do outro. Depois que eu centralizei, a gente pode começar a colar. Como eu disse, eu vou usar aqui a cola de silicone. Eu acho que ela é uma cola boa, uma cola resistente e de fácil manuseio. Então, eu vou passar aqui na base do Papai Noel e já posso colar. Eu vou usar aqui como referência 2 carreirinhas para baixo do nariz, porque depois a gente vai vir com o bigode em cima, então ele já vai encostar ali no narizinho. Então a barba fica um pouquinho para baixo da marcação do nariz. Aqui eu também sigo a mesma linha da carreira. Venho lá do outro lado, repito o mesmo processo. Como a cola é bem resistente, nós vamos colar aqui só a parte de cima da barba mesmo. Porque colando essa parte, ele já fica totalmente pronto para usar. Porque, olha, ele já dobra a barbinha ali e assim a gente consegue o formato necessário sem precisar ficar colando muito. E ela é bem resistente, então isso ajuda bastante. Bem, agora eu vou aguardar um tempo de secagem e volto colando o bigode. Aguardei o tempo de secagem, agora eu vou colar o bigode. Eu venho e trabalho da mesma forma. Venho aqui e vou passar cola. Eu não passo até as pontinhas, porque as pontinhas vão ficar soltas, então eu venho mais ou menos aqui até a metade. Passei a cola, viro e vou encaixar ele aqui, ó, bem próximo ao narizinho. Então, é como se ele encostasse mesmo. Então, agora também é só aguardar o tempo de secagem e eu volto já para os acabamentos da parte de costura. Pescocinho, bracinho, enfim, os detalhes de acabamento mesmo. Agora, vamos confeccionar o cinto. Com o amigurumi na cor preta, eu faço um cordão com 64 correntinhas. Fecho com um ponto baixíssimo e agora temos a argola inicial. Subo 2 correntes e vou trabalhar em meio ponto, laçada na agulha como se eu fosse fazer um ponto alto e pego as 3 laçadas de uma única vez. Isso, correntinha, correntinha, até percorrer toda a carreira. Então, um meio ponto para cada correntinha da carreira de base. Quando eu finalizar o cinto, eu volto para trabalhar a fivela. Finalizei a confecção do cinto. Agora eu vou deixar ele já arrumadinho. Eu deixo sempre o lado do arremate para trás, apesar que a gente quase não vê onde foi o arremate, mas mesmo assim eu procuro levar para a parte de trás. Agora eu vou dar um pinguinho de cola bem aqui onde nós fizemos a união das correntinhas. E aqui na parte da frente, a mesma coisa. Prontinho, nem preciso passar em volta, o cinto já está certinho. Agora eu vou trabalhar a fivela. Para confeccionar a fivela, eu iniciei um cordão com 16 correntinhas, trabalhando com o amigurumi na cor amarela.
venho na primeira correntinha, unindo com um ponto baixíssimo a última que fizemos. Agora eu vou trabalhar 2 correntes e vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, cada correntinha da carreira de base, até finalizar a carreira, onde eu volto para arrematarmos o fio e já fazer a colagem da nossa fivela, que é bem simples e bem rápida de ser confeccionada. Bem, aqui, depois da carreirinha de ponto baixo finalizada, eu já cortei e arrematei o fio. Agora, eu puxo as pontinhas e depois venho vincando aqui, como se a gente formasse um retângulo com ela. Então, moldei a nossa fivelinha. Agora, nós vamos para colagem. Para colagem, eu vou passar aqui a cola em volta de toda a fivela. E depois, é só ver, bem centralizadinho. Inclusive, a gente pode se guiar aqui, ó, pela parte central da abertura da perninha. Então, eu venho e aplico. E prontinho, agora é só esperar secar. Bem, agora a gente já tem todas as partes prontinhas e a gente vai trabalhar a costura. Eu vou virar a barba aqui do Papai Noel para cima, para que possamos ter mais acesso à parte onde vai ser costurada. Então, agora eu vou pegar a agulha de tapeçaria e vamos começar essa parte. Aqui uma coisa bem importante é centralizar. Então, olha lá, a abertura da perninha centralizado com a fivela, que vai ficar centralizado com o bigode e o narizinho. Então, depois de centralizar, eu venho aqui com a minha agulha de tapeçaria e o fiozinho que sobrou. Aqui, se vocês quiserem, dá para colocar um marcador também, a hora que nós centralizamos, bem aqui na parte onde nós vamos começar a costura. Então, deixei ele aqui já bem certinho, conferi, e agora eu vou começar a costura. Então, eu venho pegando um ponto de um lado e outro ponto do outro. Depois que eu fizer o primeiro pontinho aqui, eu confiro novamente, vejo se está bem centralizado, e aí sim, eu posso virar e começar a trabalhar a costura. Então, olha lá, eu vou pegar um ponto, lá sempre pegando as 2 laçadinhas do ponto para ficar mais reforçado. Um ponto da cabecinha, um ponto do corpo. Puxo o fio, um ponto da cabecinha, um ponto do corpo. E dessa forma, eu costuro em volta de toda a carreirinha. Depois que eu finalizar essa parte da costura do pescocinho, nós vamos costurar os braços. Já costurei a cabecinha, olha só como fica bem bonito. O arremate fica bem certinho. E aqui a gente já tem o Papai Noel montadinho. O gorrinho a gente coloca por último. E agora eu vou fazer a costura de um dos braços. A primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é o alinhamento das pernas, centro da cabeça, para começar a costura do bracinho. Então, eu venho, empurro um pouquinho o enchimento para dentro, para que ele não enrosque na agulha e não fique aparecendo. Agora, eu venho com ele alinhado bem certinho lá, ó, na direção da perninha, e vou começar a costura. Então, venho e vou passar aqui na base, onde eu fiz a costura, e na base do bracinho. Passo o fio e puxo. Aqui ele já começou
a ficar costuradinho. Então, dessa forma eu faço até o final, arremato o fio e repito o mesmo do outro lado. Bem, pessoal, a única coisa que faltava era colocar a touquinha, então eu só vesti ela aqui e você tem a opção de deixar ela solta, como eu deixei aqui, ou de colar também nas pontinhas da barba para que ela fique fixa. E dessa forma nós finalizamos o nosso Papai Noel. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!